Estrelas do meu coração, como vocês estão? Gente, Dia das Mães está chegando e a maternidade foi um grande impulsionador no meu caminho de despertar. Tanto que o meu primeiro programa foi uma mãe de sucesso. E eu estava fazendo ovos de Páscoa e refletindo sobre o caso de uma adolescente que eu tenho atendido e começou a vir à tona, assim, sabe? Toda a minha história, todas as histórias das pessoas que eu tenho atendido, os adolescentes que passaram por mim e até mesmo os adultos, né? Porque a origem das nossas questões está ali, geralmente em mãe e pai, na nossa primeira infância, e geralmente vem à tona aí conforme a gente vai para a vida. Enfim, diante disso, eu decidi trazer para vocês uma série, A Mãe que Desperta, trazendo aí uma maternidade mais consciente e espiritual. Essa série terão 6 episódios, 4 deles vão ser assim mais teórico, trazendo consciência, e os 2 últimos finais eu vou trazer uma cura para a mãe e uma cura para com os filhos, tá? Para vocês praticarem aí com vocês. Então, hoje será o nosso primeiro episódio e a gente vai começar falando sobre a parte espiritual da maternidade, sobre missão de alma, legalidade, contratos espirituais. No nosso próximo encontro, vamos falar um pouquinho sobre estilos parentais e suas feridas, como que funciona, quando que a criação gera dor, né? E quais são as consequências de tudo isso. Nosso terceiro episódio, vamos falar um pouquinho sobre a culpa e a autocobrança, trazer uma consciência de que estamos sempre fazendo o nosso melhor e como que a gente consegue reverter essa culpa e essa autocobrança. No quarto episódio, vamos trazer uma cura mais consciente da nossa linha materna, ativar a nossa mãe multidimensional, só que uma parte mais consciente aqui. E depois o quinto e o sexto vão ser práticas aí, reprogramação mental para cura com a sua mãe e outra para cura com seus filhos. Certo? Bom, então, considerando as minhas questões de problemas de áudio anteriores, até que eu providencie um microfone, daqui para frente vocês vão ficar apenas com a minha voz, porque eu vou pegar o telefone para gravar assim, bem pertinho, e eu vou deixar uma imagem aí de fundo para vocês. Então vamos lá. Começando aqui a nossa série, a mensagem de hoje é para você que sente que ser mãe é mais do que dar educação, lar, alimento. É para você que sabe que a maternidade é um caminho espiritual e que eu gostaria de entender mais profundamente sobre isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre legalidade, contratos, missão de alma. Então, para a gente começar, eu queria trazer para vocês o que é legalidade espiritual. Vocês já ouviram falar sobre isso? Me deixem aí nos comentários se é a primeira vez que você ouve sobre esse termo, ou se você já sabia, o que você sabia. Enfim, eu quero saber aí a sua percepção, até mesmo se você concorda, discorda, ou se tem algo a acrescentar aí na minha mensagem. Então vamos lá. Legalidade espiritual é o direito vibracional e energético que uma alma tem sobre a outra. Então, no contexto da maternidade, o espírito da criança, qualquer ser, só pode vir ao mundo através de uma mulher. Nós, como mães, somos canais para receber os nossos filhos, para trazer uma alma ao mundo. Então, diante disso, esse laço que existe entre mãe e filho traz uma legalidade espiritual da mãe para com o filho. E óbvio que, conforme o filho alcança aí a maioridade e a independência, isso tende a diminuir, porém prevalece durante toda a vida, a mãe esteja viva ou morta. E mais, crianças adotadas, né, crianças que a mãe entrega para adoção, essa mãe que entregou para a adoção,
ela também tem uma legalidade, ela ainda tem uma legalidade espiritual sobre o filho. E a mãe que recebe essa criança, ela também tem um contrato espiritual com a criança. Então, ela também tem alguma legalidade espiritual para com aquele ser, entende? Então, a criança que tem duas mães, seja no caso de ser adotada, seja no caso de uma mãe que cria, né? Uma madrasta ou uma avó, a pessoa que representa a figura materna, ela também tem um contrato, um acordo espiritual com aquele ser. Então, ele acaba tendo essa ligação, esse elo com as duas mães. A que trouxe ao mundo e a que cria. Um outro ponto aqui, que talvez eu nem precisasse estar falando, mas se me veio em mente é porque alguém precisa ouvir, é que não existe fiquei grávida por acaso. Por mais que você tenha tido uma gestação não planejada, ou seja, fruto de uma gestação não planejada, ela foi planejada sim. Lá no reino astral, a mãe, tanto a mãe quanto o filho, estavam de acordo em receber essa criança. Então, só para vocês entenderem um pouco mais sobre legalidade entre a mãe e o filho, de que forma que essa legalidade acontece? Ela acontece pelo amor, que são vínculos de almas afins, são aquelas relações onde há muito apoio, crescimento mútuo, um amor incondicional, uma sensação de segurança. Existem relações de mães e filhos dessa forma. Uma outra forma são dívidas kármicas, né? São relações que vêm para o nosso plano aqui terrestre como forma de reequilibrar algo que já aconteceu em outro tempo e espaço e de um aprender com o outro. Outra questão são contratos de evolução. Por mais que não tenha uma relação kármica, a mãe ela tem uma função conjunta com o filho de expansão espiritual. Um aprende com o outro, independente de uma relação kármica. O que eu sempre vejo são relações kármicas mesmo, viu? Mas é bom trazer todos os itens que também são importantes e eu quero saber com qual deles você se identifica aí, tanto com a sua mãe quanto com seus filhos. E também uma linhagem espiritual, né? Isso também acontece muito. O filho vem para libertar repetições. E geralmente a gente está aí na mesma linhagem, eu falei espiritual, mas não, ancestral, né? A gente está na nossa mesma linhagem ancestral, que é o emaranhamento quântico. Das pessoas com quem a gente se correlaciona nessa jornada terrestre, certamente já nos encontramos e nos correlacionamos em outros tempos e espaço. Bom, de que forma que essa legalidade afeta o filho? E aí a gente vai falar quando está em equilíbrio e quando está em desequilíbrio. Sabe quando você tem uma sensação de que você pode contar com a sua mãe? Quando você geralmente é acolhido já desde o útero, esse sentir-se espiritualmente acolhido, sentir-se que pode confiar na sua mãe, essa facilidade em desenvolver autoestima, autoconfiança, quando você tem uma fluidez na vida, quando você tem uma clareza da sua missão de alma. Que mais? Quando você tem uma conexão intuitiva, geralmente a gente tem essa conexão intuitiva com a mãe ou com o filho, a gente geralmente tem, mas uma conexão que traz leveza e alegria. Isso é quando a legalidade entre mãe e filho está em equilíbrio. E quando que está em desequilíbrio? Quando você sente que precisa cuidar da sua mãe, quando você sente que precisa salvar a sua mãe, que aí no sistêmico, né, na constelação, a gente fala de papéis invertidos. Quando você fica repetindo a mesma história da sua mãe, da sua avó, quando você carrega culpas, tanto a culpa da mãe para com o filho ou do filho para com a mãe, isso também é quando essa legalidade está em desequilíbrio. Quando você tem um emaranhamento muito forte aí com a sua mãe, que você não consegue se reconhecer como indivíduo. A famosa não permissão que a gente já conversou aí
em outros vídeos e que vamos fazer mais vídeos aprofundando nesse tema aí que eu sinto que é muito importante. Quando você não consegue ir para a vida, mesmo que... como é que eu vou dizer? Assim, quando você, por exemplo, escolhe uma profissão que a sua mãe não está de acordo e você não consegue desempenhar nessa profissão, é porque é uma legalidade em desequilíbrio. Lá no seu inconsciente, você não vai para frente. Eu tô falando na profissão, mas pode ser no relacionamento, pode ser em qualquer área da sua vida. Você não consegue ir para frente porque você não se permite, porque lá no seu inconsciente você sabe que a sua mãe não está de acordo com você, tá? Isso também é uma relação de legalidade em desequilíbrio. E até mesmo aquela sensação de se sentir rejeitado, de não ter sido desejado, a sensação de abandono, de desvalor, essas nossas crenças, quando elas estão muito ativadas, todos nós temos um pouquinho dela, mas quando elas estão muito ativadas, é uma relação em desequilíbrio dessa legalidade aí com a mãe. Então, eu trouxe aí o exemplo na vida profissional, né? Quando uma mãe rejeita a profissão que o filho ou a filha escolhe, isso pode energeticamente impedir o sucesso dele. Quando a mãe rejeita a escolha sexual, isso também pode afetar o relacionamento do filho. Quando a mãe profetiza, você não muda nunca, isso também vai afetar o filho em tudo. Tudo o que uma mãe profetiza sobre a vida de um filho influencia. Então, meninas, vejam o poder que nós temos sobre os nossos filhos, tanto de ferrar com a vida deles, quanto de curar a vida deles, entende? Quanto mais você confia no potencial do seu filho, mais chances ele tem de prosperar em todas as áreas da vida. E aí a gente entra aqui na questão de missão de alma. A nossa principal missão como mães não é apenas dar escola, roupa, levar para passear, alimentar, tudo isso já é muita coisa, né? Mas o principal é a gente estar atenta às necessidades daquela alma e proteger os caminhos daquela alma para que ele possa experimentar a vida por si só. A gente precisa estar muito presente para educar como semente e não como pendrive. O que é uma educação semente? Uma sementinha, não dá para você plantar uma semente de maçã e esperar que nasça uma laranja, né? Em outras palavras, não dá para você querer que o seu filho seja como você quer que ele seja, que ele siga os caminhos que você acha melhor para o seu filho. Você precisa semear aquela semente que você recebeu, para que ele possa prosperar naquilo que ele é, né? Você precisa, se seu filho é uma maçã, né? Se é uma semente de maçã, você precisa ver o que essa maçã precisa, o que essa sementinha que é o seu filho está precisando. Será que é mais água, mais sol? Será que é mais sombra? Será que essa terra tá boa? Né? Olha o importante, a terra é a relação, é o ambiente. Olha como que isso é importante para que possa frutificar e florescer. Isso é uma educação semente. É você observar as necessidades do seu filho. No nosso próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre estilos parentais, necessidades emocionais, e para que você possa dar para esse filho aquilo que ele precisa. Né? A gente tem uma tendência aí como mães de querer fazer justiça entre os filhos e querer dar igual para os nossos filhos. E sim, essa igualdade ela também é importante, só que numa medida em que a gente consiga perceber e observar as necessidades individuais de cada um deles. Porque um precisa mais de algo e o outro precisa mais de um outro algo. Um exemplo que eu sempre trago é: eu tenho filhos gêmeos, mesma gestação, mesmo pai, mesma mãe, mesma barriga, mesmo parto, com apenas 3 minutos de diferença. E são seres completamente diferentes e eu preciso estar muito atenta nas necessidades de cada um deles. Tá? O que é educar como pendrive? Educar como pendrive é você querer abrir a cabeça da criança e enfiar dentro o que você acha certo.
O que é certo, o que é errado, é assim e é assado. Essa é a educação pendrive. Então, como mães, a nossa missão de alma é educar como sementes, proteger essa alma, observar os desafios que essa alma veio viver e observar como que eu posso permitir que essa alma enfrente esses desafios e que eu seja apoio para que essa alma enfrente seus desafios. Você deve estar ouvindo isso agora e já percebendo quais são os desafios de cada um dos seus filhos, né? Como que você pode ser apoio para aquele filho que tem uma baixa autoestima? Ou como você pode ser apoio para aquele filho que se acha a última bolacha do pacote? Entende? São pessoas diferentes, com necessidades diferentes, que vão enfrentar desafios diferentes. E você, como mãe, é ter presença nessa relação e observar o que seus filhos precisam. Bom, esse áudio já está ficando longo. Eu acho que esse conceito inicial que eu queria trazer para vocês é sobre isso. No nosso próximo áudio, na nossa próxima mensagem, vamos falar um pouquinho sobre estilos parentais, sobre as necessidades emocionais. E eu quero saber aí nos comentários o que você percebeu desse nosso encontro aqui. Quais são as dúvidas que ficaram, comentários adicionais, para que eu possa trazer em outros momentos. Um super beijo no coração, fica com Deus e até nosso próximo encontro.